uma outra coisa a se destacar, eu sei que é polêmico falar sobre isso, mas isso precisa ser falado, que foi a contribuição do catolicismo para a escravidão. Inclusive, contribuiu muito negativamente quando a gente lança essa crítica. Obviamente, a gente não quer cometer aqui um juízo de valor a uma instituição de uma outra época, de um outro período. É claro que hoje em dia o catolicismo tem um outro formato, uma outra consciência, enfim. Todas as religiões teve os seus erros, todas as religiões erram. E em relação à escravidão, temos que confessar que a Igreja Católica teve uma contribuição muito grande na escravidão. Porque, sendo ela uma instituição em que, pelo menos, apesar de ser a elite, né, que comandava na época, continua comandando até hoje, enfim, sempre comandou, todavia, a opinião da Igreja Católica, de certa forma, tinha um peso, ainda que fosse naquela época. Então, se tratando aí de uma instituição em que se fala de amor, em que se fala de paz, em que se fala de Jesus, em que fala de Deus, enfim, você legitimar a escravidão acaba tendo um peso muito negativo. E é claro que teve motivo, porque a própria Igreja Católica também escravizou. Ela teve seus escravos, que foram os escravos de ordem religiosa. Então, padres, bispos, arcebispo, todo o clero católico tiveram escravos. Algumas ordens religiosas tiveram escravos, alguns mosteiros tiveram escravos. Todos aqueles mosteiros lá do centro do Rio de Janeiro, mosteiro de São Bento, Santo Antônio, enfim, todos esses mosteiros tiveram escravos. Então, eles participaram da escravidão, não só do ponto de vista de legitimação teórica, mas participaram ativamente, literalmente ali, se aproveitando, se locupletando dessa mão de obra escrava, uma vez que poderia ter se posicionado negativamente. Claro que eles até se posicionaram, mas ali já faltando pouquíssimos meses ali para a abolição, que foi em 1888. Inclusive, eles muitas das teorias que se falam hoje, as pessoas não sabem, mas é oriunda aí de legitimação católica, de clérigos católicos. Uma delas é usar textos bíblicos de forma distorcida para dar a entender, né, e também oficializar religiosamente essa escravidão. Então foi usado durante alguns séculos texto, por exemplo, de Noé, quando Noé amaldiçoou a Cã, todo mundo conhece essa história. Então usado aí esse texto para dizer que, enfim, os descendentes de Cã, que eram africanos, que foram amaldiçoados lá, enfim, todo mundo conhece essa história, não preciso repetir aqui. Dentre outras passagens bíblicas que são usadas para, de alguma forma, não só se aproveitar, mas para se aproveitar da escravidão e fazer o jogo ali da elite escravagista. Então, infelizmente, a Igreja Católica errou nesse ponto. Aqui não estou lançando nenhum juízo de valor. Obviamente, quando a gente pensa a história, a gente tende a pensar com o pensamento da época, com o raciocínio da época. Não adianta eu aqui refletir século XVII com cabeça de século XXI. Então, para a gente entender século XVII, a gente tem que tentar refletir com a cabeça do século XVII. Mas, infelizmente, eles tiveram uma contribuição muito grande. Finalizando a aula de hoje, conforme